A NASA precisa de astronautas, porém ninguém faz a menor ideia de como deveria ser um astronauta. Essa era a realidade da NASA no seu início. Ela basicamente estava começando a fazer uma coisa nunca antes vista na história da humanidade: ir à Lua. E por isso ninguém tinha parâmetros sobre que tipo de pessoa deveria ser mais indicado para se aventurar nessa viagem não muito segura. Na época, o presidente americano imaginou que esses indivíduos teriam que ser capazes de tolerar altos riscos e, por isso, foi considerado inicialmente que astronautas poderiam ser escaladores de montanhas ou mergulhadores de mar profundo. Porém, logo depois, percebeu-se que seria necessário muito mais além de coragem para se tornar um viajante espacial. E antes de partir para a prática, com um melhor planejamento, já se percebeu que astronautas, além de enfrentarem altos riscos, eles iriam precisar tomar decisões muito rápidas em um ambiente que poderia conter calor, aceleração, falta de peso, vibração, barulho e desorientação. Por isso, uma profissão surgiu no topo da lista. Pilotos de avião eram o que existia na época de mais similar com a ideia de um astronauta. Mas não qualquer piloto, mas um piloto de teste militar. Eles tinham que tomar decisões importantes, às vezes de vida ou morte, em frações de segundo para pilotar caças experimentais e testar alguns limites dos veículos, enquanto voavam a centenas de quilômetros por hora, experienciando tudo quanto é tipo de desconforto terrível. E ainda bem que eu sou um divulgador científico. Não só isso, mas eles também tinham uma grande habilidade de interagir com máquinas e de dar o seu feedback sobre elas, o que era perfeito para a NASA naquele momento, pois aqueles equipamentos estavam em fase de teste e precisavam sempre corrigir pequenas falhas que só quem opera é que poderia detectar. Então aqueles primeiros astronautas não seriam apenas meros operadores de máquinas, mas fariam parte essencial do desenvolvimento delas. Com isso, no projeto Mercury, o primeiro de uma série de projetos que desenvolveram os veículos que iriam nos levar à Lua, essas habilidades se mostraram realmente muito importantes. Ao longo de 3 anos de projeto, o tempo de treino em voo não ultrapassou nem sequer 5 horas, o que é extremamente pouco. A grande maioria do treino de pilotagem teve que acontecer com simulações no chão mesmo. E elas possuem uma desvantagem: a segurança. A segurança é uma desvantagem? Sim, se um piloto cometesse um erro, o pior que poderia acontecer na simulação é ter que começar tudo de novo. Porém, quando as coisas são realmente para valer, elas podem ficar muito ruins. Quem sabe dar uma perda total em equipamentos caros ou até perder a própria vida. E essa falta de alto risco das simulações não permitiu que astronautas treinassem em condições estressantes reais. E isso seria realmente um grande problema se eles já não fossem pilotos muito preparados. E depois de um tempo, com a aprovação do projeto Gemini e depois do programa Apollo, a NASA passou a encarar a experiência de piloto de testes militares menos como uma obrigação e mais apenas como uma preferência. Foi se tornando mais comum astronautas serem civis sem experiência de voo e com um diploma de engenharia. Porém, ainda assim, eles precisavam passar por uma fase de treinamento para aprender a pilotar. Ou seja, ainda era importante. E aí a humanidade pisou na Lua lá e tal, foi bacana, mas depois disso, da corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética ter acabado, o dinheiro e o foco da NASA também tiveram que mudar radicalmente. Não existia mais uma pressa gigantesca para chegar em um determinado lugar no espaço. A NASA podia se voltar mais para o seu lado puramente científico, para compreender melhor como o universo funciona. Essa foi uma época que ficou marcada pelo que foi conhecido como ônibus espacial. Antes do ônibus espacial, veículos normalmente só comportavam uma tripulação de até 2 astronautas. E isso quer dizer que, no geral,
era necessário que um deles fosse o piloto e o outro o copiloto, que iria ajudar na operação e poderia talvez assumir o comando da nave caso algo acontecesse com o piloto. E isso quer dizer que até esse momento todas as pessoas que se preparavam para ir ao espaço, elas obrigatoriamente teriam que ter uma boa experiência como piloto. Porém, com o ônibus espacial, isso mudou. Esse foi um veículo que permitiu a viagem de até 8 tripulantes ao mesmo tempo, em que a função de 2 deles até poderia ser ligada ao voo em si, mas os outros 6 membros poderiam ter um foco diferente, mais científico. Eles formariam uma nova categoria de astronautas que ficou conhecida como especialistas de missão. Eles podiam ser civis com formações acadêmicas diversas, poderiam ser engenheiros, biólogos, químicos, físicos, geólogos, médicos e por aí vai. A exata especialização necessária iria depender do objetivo da missão. Por exemplo, para analisar o desenvolvimento de plantas em microgravidade, idealmente seria legal ter um botânico, ao invés de um confeiteiro formado no Senai. Os especialistas de missão, além de fazerem pesquisa em ciência e tecnologia, eles podiam operar enormes braços mecânicos para manipular objetos no exterior do veículo. Ou até, quem sabe, fazer isso com as suas próprias mãos, eles mesmos, lá no vácuo do espaço. Porém, apesar de não precisar pilotar, esses especialistas de missão tinham que ter um certo treinamento no banco de trás de caças militares. O que não era o caso de uma terceira categoria de astronautas criadas pela NASA, os especialistas de carga. Os especialistas de carga basicamente eram pessoas que não eram consideradas astronautas de carreira. Eles apenas precisavam participar de uma única missão específica, então eles voavam uma vez e depois voltavam para suas outras carreiras aqui na Terra. Com isso, eles não precisavam aprender de fato a mexer em braços mecânicos, fazer atividades fora do veículo e nem passar por um treinamento em caças militares. No máximo, eles davam 1 ou 2 voltas só para se familiarizar, sabe? Aquele rolê maroto no fim de semana. Ou seja, os primeiros exploradores espaciais eram militares e eram muito poucos. Mas depois, na segunda fase, a quantidade cresceu um pouquinho e foi precisando-se cada vez mais de civis, de diversas profissões. Pessoas extremamente capacitadas que são destaque na sua área e ainda conseguem atingir todos os requisitos físicos, psicológicos e de treinamento para ser um astronauta. E até hoje, esse é o principal perfil das pessoas que visitam o espaço. Não são indivíduos comuns, mas um pequeno grupo selecionado a dedo. E assim, desde o início da história da nossa espécie, existiram apenas cerca de 500 astronautas que, de certa forma, eram extraordinários. Porém, isso deve mudar para que se inicie um novo capítulo na aventura humana no cosmos. A gente vai precisar cada vez mais de astronautas piores. E por pior, entenda não como uma pessoa inferior, até porque isso não existe, mas como um viajante cósmico com um perfil menos extraordinário e mais próximo do cidadão comum. Se um dia a humanidade planeja colonizar planetas e luas, será necessário levar muito mais do que 500 pessoas, talvez milhões. E por isso, inevitavelmente, vamos precisar enviar mais pessoas comuns, humanos com um perfil mais próximo do meu e do seu. A história da humanidade foi cimentada por pessoas comuns que, às vezes, sem nem perceber, conseguiram botar um pequeno tijolinho na nossa jornada pelo cosmos. Pessoas, sejam elas piores ou melhores em qualquer parâmetro particular, possuem formas únicas de ver a vida que nos fazem avançar como espécie. Por isso que, para conquistar o universo, vamos precisar do universo que existe dentro de cada um de nós. E fora de nós, podemos observar um mundo com poucos seres humanos canhotos, que na verdade nem deveriam existir.
como é o que você pode ver clicando bem aqui, assim como o Júnior, que disse pra mim que acha o canal único e incrível e sempre aprende muito assistindo os meus vídeos. E olha, você não sabe como isso me deixa feliz. E sério, Júnior, muito obrigado por ser um apoiador do maior canal de ciência do Nordeste. E não esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau!